Você já leu a Bíblia? Não? Sim? Quantas vezes? Bom, é muito importante ler a Bíblia, principalmente para nós que cremos no Evangelho, para nós que somos cristãos, é muito importante ler a Bíblia. E dentro da Bíblia está todo o ensinamento que a gente precisa para conduzir a nossa vida. Porém, muitas vezes a gente apenas lê e pouco reflete sobre os ensinamentos que estão ali dentro. Jesus veio ao mundo para nos contar a verdade. E essa verdade, ele diz que ela nos liberta. E essa verdade nada mais é do que o conhecimento. Só que o conhecimento ele precisa ser buscado. Ele não vai chegar até nós sem que a gente busque ele. E a melhor fonte de conhecimento que há nesse mundo é a Bíblia. Porém, é necessário que a gente se aprofunde na leitura para que a gente consiga ter um entendimento. E é super importante que a gente peça intervenção do Espírito Santo para que a gente consiga compreender o que está escrito ali. Porque o que a gente enxerga numa leitura é totalmente diferente do que aquilo que a gente aprofunda quando a gente busca o conhecimento dessa leitura. Na Bíblia, Jesus diz: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, diz aquele monte, vai daqui para lá, e ele vai. Ou seja, Jesus diz que a nossa fé é tão poderosa que a gente consegue até mesmo mover montanhas. Bom, se a gente ficar só na leitura, parece algo impossível, algo fora do normal, que isso é apenas algo que Deus consegue fazer e que nós não conseguimos. Só que a gente esquece que nós somos filhos de Deus e todo filho é herdeiro. E como somos imagem e semelhança, nós também somos deuses. É claro que na nossa pequenez, mas quando unidos ao Senhor, quando absorvendo o conhecimento que o Senhor nos deixou através da Bíblia, nós conseguimos sim ser deuses e mover montanhas. Nunca seremos maior do que Deus, é claro. A criatura nunca vai superar o Criador. Mas precisamos entender o poder que tem dentro da gente. Mas só vamos conseguir entender esse poder se a gente se aprofundar na Bíblia. Bom, vou te convidar aqui a refletir um pouco sobre esse capítulo, onde Jesus diz, nesse versículo, onde Jesus diz que a nossa fé, mesmo sendo do tamanho de um grão de mostarda, a gente consegue mover montanhas. Bom, antes da gente continuar no assunto, eu peço a você que assistiu até aqui, que com certeza assistirá até o final, que compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também tenham conhecimento e possam buscar um aprofundamento maior na Palavra de Deus. E deixe o seu curtir, seu comentário, coloque aí alguma questão que você queira saber. Eu não sou o maior especialista, não sou um grande estudioso da Bíblia, mas a gente pode procurar junto e chegar a essa resposta através de estudos. Bom, refletindo sobre esse versículo, o que é um grão de mostarda? É a menor semente do mundo, mas ela é uma semente. Então, se a gente parar para refletir, quantos frutos há dentro de uma semente? Veja que pergunta interessante, né? Se você pegar uma semente, você consegue calcular quantos frutos é possível ela dar? Não, né? Mas essa semente ela só vai poder dar frutos se você plantá-la. Se você colocá-la na terra e regar para que ela nasça e possa dar esses frutos. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a nossa fé ela funciona como uma semente. Todos nós nascemos com fé. Porém, se a gente não plantar, se a gente não regar, a gente não vai frutificar. A gente não vai prosperar nessa fé. Então, quando Jesus diz que a nossa fé é do tamanho de um grão de mostarda, Ele também nos diz que a nossa fé pode dar frutos e que a gente deve regar para que ela cresça, floresça, frutifique. Quando a gente para analisar ainda mais, se aprofunda ainda mais, a gente entende que a semente ela é sempre muito pequena, mas a árvore dessa semente, que nasce através dessa semente, ela é muito grande. Só que, volto a dizer, toda semente precisa ser plantada, regada, cuidada, para que a árvore cresça e dê frutos. Quando a gente começa a avaliar sobre a fé, sobre esse versículo da fé, comparando a fé a um grão de mostardas, esse versículo ele me incomodava no sentido de me instigar a buscar um porquê mais em relação a essa passagem, porque veja bem, como que nós vamos à igreja, se ajoelhamos diante do Santíssimo, fazendo nossas orações, acreditamos na existência de Deus, cremos na vinda de Jesus na terra, acreditamos nos evangelhos, não temos fé do tamanho de um grão de mostarda. Veja o quanto isso bate na gente. Jesus bate com força na gente com essa parábola.
E aí a gente começa a refletir, e os ensinamentos que há na Bíblia são tão grandes, tão profundos, que há anos meditando sobre essa passagem, toda vez que eu paro e começo a pensar sobre ela, eu consigo entender coisas novas. Então, é possível você ler a Bíblia inteira várias vezes, mas com certeza você nunca vai conseguir absorver todo o conhecimento que está ali dentro. No auge da minha ignorância católica, eu dizia, para que ir para a missa se os evangelhos são sempre os mesmos? Porque um padre estuda tanto para celebrar uma missa, se ele vai repetir sempre as mesmas palavras? Veja o quanto eu estava sendo ignorante nos meus comentários. Os evangelhos, os ensinamentos, tudo que há na Bíblia, eles não têm fim, eles não têm limite. Como Deus mesmo diz, e faço nova todas as coisas. Cada vez que nós aprofundamos em um capítulo, em um versículo, em uma frase que seja da Bíblia, nós encontramos ensinamentos novos. Então veja, se a nossa fé, do tamanho de um grão de mostarda, é possível mover uma montanha, imagine o que a gente é capaz de fazer se a gente começar a alimentar essa fé. E aí eu comecei a me questionar como alimentar a fé. E o único caminho que eu vejo que a gente pode alimentar a fé, além de orações e tal, é claro, acho que eu não vou entrar no mérito dessa discussão aqui, porque o que eu quero trazer hoje é a discussão no sentido da gente buscar entendimento, buscar conhecimento. E é o conhecimento que alimenta a fé. Então, cada vez que eu tento buscar resposta, cada vez que eu procuro resposta para as perguntas que há dentro da Bíblia, para as perguntas que os evangelhos e as leituras da Bíblia me instigam a fazer, eu alimento essa fé e eu começo a crescer ela, começo a regar, ela começa a nascer uma árvore, a árvore cresce e ela começa a frutificar. Agora imagine, eu perguntei agora há pouco, quantos frutos há em uma semente? Não temos como calcular, né? Agora imagine quantos frutos a gente pode pegar nessa árvore, nessa semente, pegar desses frutos a semente também e começar a plantar. Ou seja, se a gente aprofundar mais um pouquinho, a gente vai perceber que uma única pessoa, se ela alimentar a fé, digamos que não exista nenhum crente no mundo, nenhuma pessoa crê no Evangelho, nenhuma pessoa crê em Deus. Mas se de repente uma pessoa se levantar e começar a manifestar essa fé, ela é capaz de frutificar e fazer com que a fé ela brote no coração do próximo, no coração das outras pessoas. Porque é para isso que Jesus pede que a gente alimente a nossa fé. É para isso que Jesus quer que a gente busque o conhecimento. E quando a gente busca esse conhecimento, alimentando a nossa fé, é isso que acontece. Por que é que hoje eu estou aqui gravando esse vídeo para você? Porque quando eu comecei a alimentar a minha fé, eu senti a necessidade de levar esse conhecimento para outras pessoas também. Então, o alimento da fé, o crescimento dessa semente de fé que há dentro de nós, nos leva a levar a palavra de Deus ao próximo. Então, a partir de hoje, sempre que você lê um capítulo, um versículo, uma frase na Bíblia, comece a refletir um pouco mais sobre ela. E assim, a gente precisa fazer a leitura da Bíblia completa, porque para entender algumas coisas é preciso ir juntando. Quando Deus fala, se tem fé do tamanho de um grão de mostarda, você move uma montanha, Ele também diz, se você não junteis tesouro na terra, onde as traças há de comer. E a gente acha que isso está relacionado apenas a juntar dinheiro na terra. Mas Deus não fala de dinheiro, abro uma aspas, na Bíblia. Deus fala de valor em termos de conhecimento. Porque o conhecimento é a verdade que nos liberta. Dentro da Bíblia há o que há de mais sábio no mundo. Eu sempre estudei, enquanto vou para o colégio, eu sempre busquei cursos na área de exata, porque eu sou muito curioso, gosto muito de saber a raiz das coisas. Eu não me contento apenas em ver, eu preciso entender o porquê das coisas. E quando a gente começa a buscar entender o porquê da Bíblia, o porquê dos ensinamentos de Deus, o porquê Deus se fazer homem e habitar entre nós, a gente começa a crescer essa fé dentro da gente de uma forma que a gente não consegue medir. Essa fé ela começa a transbordar, ela começa a querer buscar o mundo, a gente querer levar essa fé, esse conhecimento para o mundo.
Então eu fico imaginando como era estar sentado diante de Jesus, aprendendo com Ele. Imagine só, quando eu comecei a me perguntar como é estar sentado diante de Jesus, como seria estar sentado diante de Jesus e aprender com Ele. E aí, quando a gente faz perguntas e busca resposta, a gente sempre encontra. E eu descobri que nós estamos diante de Jesus todos os dias. Todos os dias nós temos a oportunidade de estar sentado diante de Jesus, aprendendo com Ele. Só que a nossa pouca fé nos impede de ver isso. E como é que a gente está sentado diante de Deus, diante de Jesus, aprendendo com Ele? Quando a gente está assistindo a um vídeo como esse, quando a gente está na igreja ouvindo uma homilia, quando a gente está em algum grupo de oração, quando a gente busca entender a Deus, mesmo que usando outros meios que não sejam apenas a Bíblia, que existem outros livros que são chamados de livros apócrifos, livros que não estão dentro da Bíblia, mas que também nos ensinam muito sobre Deus. Então a ideia desse vídeo hoje, o vídeo está um pouco longo, mas sempre que a gente passa conteúdo, passa conhecimento, não tem como falar em 1 minuto, 2 minutos. Principalmente falar dos ensinamentos de Deus em um tempo tão curto. Então aqui eu não vou me preocupar com o tempo, porque o que eu quero é que você conheça um pouco mais a Jesus. E toda vez que eu estou aqui levando o conhecimento para você, pode ter certeza que eu também estou aprendendo. É por isso que eu fico falando sem querer parar, porque eu estou bebendo do conhecimento. Embora eu esteja contribuindo para que você também entenda um pouco mais, eu também estou aprendendo. E veja o quanto Deus é sábio e bondoso. A gente tem lá na Bíblia aquele ensinamento que diz: é dando que se recebe. Enquanto eu estou aqui conversando com você, eu sinto que eu sinto essa passagem e sinto que você dá, quanto mais você dá, mais você recebe. Porque nesses minutos aqui de reflexão já me veio várias respostas de coisas que eu vinha meditando. Então, vou ficar por aqui para que você também medite um pouco e para que você não me ache mais chato do que já está achando pelo tamanho do vídeo. E eu volto a pedir, se você gostou, dê um like, compartilhe, leve para outras pessoas e principalmente deixe seus comentários para eu saber se você está gostando, para eu saber se você tem dúvidas, para que você também contribua com o meu aprendizado, me ensinando algo que eu falei aqui e que pode ser complementado com a sua fala. Muito obrigado, meu nome é Wagner Nascimento, nós somos da loja Viver em Cristo e estamos aqui para contribuir com você no aprendizado, nessa busca por Deus. E lembre-se, conhecimento nada mais é do que a chave que nos liberta. O conhecimento é a verdade que Deus nos ensina através da Bíblia. Deus abençoe e até o próximo vídeo.